Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu empreendo na área da educação, também sou consultora de imagem e especialista em marca pessoal. Estou aqui para falar de temas voltados para o empreendedorismo e, lógico, voltado para mulheres. Lembrando, mulheres, que eu amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são exatamente 12:01, horário de São Paulo. Eu estou muito feliz que aqui hoje nós temos como convidada a Silene Gala. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço e um beijo para todas as nossas ouvintes que já estão aqui com a gente, né? Mulheres em Salvador, Bahia, Porto, em Portugal, Toronto, no Canadá, Ubatuba, São Paulo, Recife, Pernambuco, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Virgínia, Estados Unidos e Valência, na Bahia. Um abraço e um beijo para vocês. Obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui com a gente no programa Elite Rosa. Então, hoje nós temos a convidada, a Silene Gala. Tudo bem, Silene? Como é que você está? Oi, bom dia, né? Ou boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a temperatura por aí? Nossa, eu tô aqui em São Paulo e tá frio, né? Então hoje a Tá gente bem tá numa friozinho. semaninha gelada, nossa. Verdade, o sol nem abriu hoje muito, né? Você viu que nem abriu É, muito. Então vamos apresentar verdade. a Silene. A Silene é acupunturista e massoterapeuta há mais de 10 anos, especialista na saúde da mulher, na visão da medicina oriental. Atua como terapeuta e mentora em gestão de negócios para terapeutas e empreendedoras, pois tem grande conhecimento e experiência na área administrativa, financeira e contábil. Desenvolveu a metodologia 4Ps, prioridades, planejamento, processos e produtividade. Uma estrutura que faz toda a diferença nos seus negócios e também das suas mentoradas. Então, olha, gente, olha só, a Silene, que tem experiência aí com empreendedoras, também na área da terapia, acupuntura, massoterapeuta, e a gente vai conversar com ela sobre um tema muito importante para vocês que estão aqui nos ouvindo, que são empreendedoras, que são empresárias, né? Planejando o sucesso, estratégias de planejamento para empreendedoras. Olha só que tema legal, a gente teve vários temas aqui voltados para o empreendedorismo efetivamente, para a saúde, para os seus negócios, enfim. Então, a gente costuma trazer esses temas que vão se interligando aí para você, mulher, principalmente você que tem um negócio. Então, nós vamos começar esse bate-papo com a Silene. Silene, essa é uma pergunta que eu sempre faço para as convidadas que estão aqui, que é sobre empreendedorismo, né? Então, eu queria que você falasse, primeiramente, para as mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo hoje, o que é para você empreender e quais são os desafios de uma empreendedora? Porque eu sei que você é empreendedora também, então você vai saber dizer mais do que nunca. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, né, pelo convite. É sempre ótimo a gente falar com as mulheres aí sobre saúde e sobre empreendedorismo, Exato. porque um acaba sendo correlacionado com o outro na realidade, né? Uhum. E o que acontece? Eu entrei no empreendedorismo justamente porque eu tive um problema com a minha mãe, um problema de saúde. Ela teve câncer, né? Então, na época, isso há mais de 10 anos atrás, eu fui me estruturar realmente na área da medicina oriental, que era uma coisa que já era uma paixão minha. Só que naquela época eu atuava como contadora, então como gestora em grandes corporações, né? Sim. Então, o que acontece? Hoje, sim, 10, praticamente 12 anos depois, eu como empreendedora, eu acabei acoplando as duas atividades. Então, eu falo muito de gestão de negócios para terapeutas e para empreendedoras. Então, porque o que acaba acontecendo, né? Dentro do empreendedorismo, como a gente brinca até com algumas mentoras que nós temos, né? Porque a gente acaba não sendo sozinha. Sim. Nós falamos assim que nós somos equipe. Então, toda empreendedora, até falando já dos desafios, é ser a equipe. Então, na realidade, nós temos um negócio, seja ele produto físico ou serviços, né? E a gente acaba fazendo como um todo, fazendo um todo, Sim. né? Então, a gente tem que cuidar da área administrativa, financeira, do marketing, a questão de gestão do seu próprio negócio. Muitas vezes, algumas até têm colaboradores, né? De várias áreas, até em marketing mesmo, ou um colaborador ali, direto, né?
E o que Uhum. acaba acontecendo? O empreendedorismo, para mim, ele entrou como uma liberdade, vamos dizer assim. Sim. Porque na Uhum. época eu era CLT, Uhum. né, e trabalhava justamente em cargo de gerência, na alta gerência de grandes corporações, né? E o que acaba acontecendo? A gente está ali um pouquinho restrita dentro de todo o sistema. Exato. A gente dá o nosso melhor, mas para terceiros. Quando eu me deparei com toda essa situação, eu acabei, meses depois, né, saindo da parte corporativa e fui empreender como acupunturista, como a parte Uhum. de serviços mesmo, né? Sim, sim. E sempre tive os meus negócios. Então, eu sempre tive, inclusive hoje eu administro 4 negócios, em Olha que ramos legal. assim bem diferentes, né? Uhum. Fora a acupuntura, eu tenho alguns outros negócios. Isso Uhum. tudo só foi possível com a metodologia que eu mesma desenvolvi, até por esse contexto todo que eu tenho, né? Uhum. Então, quando a Uhum. gente fala dos 4 P's, eu falo de produtividade, prioridades, que é essencial, quando você Uhum. coloca prioridades dentro do seu negócio, você acaba Sim. colocando o que realmente você precisa fazer primeiro, né? Uhum. Processos, porque sem processos a gente acaba não conseguindo fazer esse desenvolvimento geral. E Uhum. a parte de planejamento, né? Então a gente fala Uhum. aí de prioridades, processo, planejamento e produtividade. Que legal, que legal. E olha só, Silene, veja, né? Falando dos 4 P's, que são essenciais, você pega nos pontos essenciais aí para uma empreendedora. Né? E o que Isso. a gente vai primeiro é na questão e agora? Como é que eu vou me planejar? Principalmente você falou que você era da CLT, existiu uma situação e você falou, olha, agora eu quero empreender. Só que às vezes a empreendedora ela empreende por necessidade, ou empreende por uma oportunidade, ou empreende por necessidade, mas de toda forma ela precisa de um planejamento, né, para poder começar ali. E quais seriam as estratégias de planejamento que para uma empreendedora que vai estar querendo começar, né, que quer começar um negócio, que já está no negócio, mas ainda não planejou de forma adequada, ainda tem dúvidas. Então, quais seriam as estratégias, assim, de modo geral, para as empreendedoras? Então, quando a gente pega justamente nesse ponto do Uhum. planejamento em Sim. si, que é extremamente importante, né? Eu falo que Uhum. os 4 P são um complementa o outro. Só que Sim. se você não tem um planejamento, você não sabe o que é uma prioridade para você. E você Uhum. muito menos vai ter processo e muito menos vai ter produtividade, né? Exatamente. Então, um Uhum. acaba se coligando muito bem com o outro. Quando a gente fala primeiramente de planejamento, um dos pontos que eu pego bastante com as empreendedoras seria o seguinte, a gente falar de gestão de agenda. Então, Uhum. dentro do planejamento, quando a gente consegue estruturar uma gestão de agenda, isso já é um passo extremamente importante, né? Porque Uhum. a gente costuma dizer que nós temos a tríade da produtividade, né? Uhum. E o que acontece? Quando você não se planeja, você não sabe exatamente o que você vai fazer, você acaba atropelando momentos e atropelando todo o sistema. Uma das Uhum. coisas que eu falo, até pegando o gancho que a gente está Aham. falando, que é o empreendedorismo e se liga Sim, muito com a sim. gestão de agenda, Aham. é a liberdade geográfica, a liberdade financeira Uhum. e a liberdade até pessoal. E isso tudo se dá com o planejamento. Então, Sim. um dos pontos que a gente pega, que é a base do planejamento, é a gestão de agenda, o que acaba acontecendo? Conforme você pega essa sua agenda, Uhum. todas nós temos as nossas 24 horas. Não tem Exatamente. como dizer que você tem Uhum. mais ou eu tenho mais, não Sim. tem jeito. 24 horas é o que nós temos É para num todo dia. mundo. Uhum. Não tem para onde correr. Quando você divide essas 24 horas em 3 grandes blocos, né? Então a gente fala muito das necessidades Uhum. fisiológicas e pessoais, Uhum. a gente divide mais, seriam 8 horas em cada um deles, né? 8 horas em necessidades básicas e funcionais, Uhum. 8 horas na gestão da parte profissional em si, e 8 horas em relacionamento, seja Uhum. ele marketing, seja ele interpessoal, seja ele dentro da sua casa. Então, Uhum. quando você divide esses 3 grandes blocos, o que acaba acontecendo para nós? Isso fica muito mais fácil, porque Sim. eu sempre costumo dizer o seguinte: se você é CLT, você tem aquela gama de horários que você tem que estar dentro do seu trabalho, Uhum. né? Sim. A gente dá sempre o exemplo das 8h30 às 6, né? Um exemplo Uhum. básico que é Sim. horário comercial.
Se você é CLT, você tem que estar naquele horário cumprindo as tarefas que você faz lá dentro. Seja você uma administradora, seja você uma advogada, uma recepcionista. Então, você tem aquele horário, aquela carga horária para cumprir. Sim. Né? Então, por que você não pega a sua agenda e você não trabalha em cima das suas 8 horas como empreendedora? Então, esses já viram vários gatilhos, né? Isso já chama a gente a atenção de muita coisa. Porque a empreendedora tem aquele grande problema, né? Não existe horário. Então, você está trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. Exato. E vira aquele contexto geral, né? Quando por mais que você não faça um horário corrido, eu vou dar um exemplo aqui das terapeutas, né? Muitas delas têm, muitas vezes, uma agenda no período da manhã e tem muitos clientes no período da noite. À noite. Né? À noite se atende muito, né? Quem é terapeuta, acupunturista, massagem, drenagem, N etapas, né? N serviços. Só que à noite se tem muita agenda. Então, o que acaba acontecendo? Eu falo, não é porque você tem uma agenda e você divide os 8 Ps, a tríade, né? Os 3 momentos grandes da sua agenda, que você não pode particionar isso durante os 24 horas que você tem. Então, você coloca 3, 4 horas no período da manhã e, por exemplo, 4 horas no período da noite. E muitas vezes essa 1 hora, né, que sobrou, você coloca no período da tarde. Então, você consegue particionar quando você faz planejamento, você consegue se adequar, você consegue estruturar isso tudo dentro do período que você tem das 24 horas. E assim, não é tão difícil, tá? Às vezes a gente fala que parece muito difícil, mas não é não. É organização. E você falou dessa questão das 8 horas a gente trabalhar na CLT, porque eu também vim da CLT, né? Então, trabalhei muito tempo em CLT, e a gente tem aquela carga horária, né? Você chega a tal hora, sai a tal hora. Você tem que produzir naquele momento. E aí, quando as empreendedoras, você falou, agora eu vou empreender, eu tenho meu horário, eu faço meu horário. E aí a pessoa começa a extrapolar, ela tem dia que ela não se organiza direito, e aí passa o dia e você não fez o que precisava fazer. E eu acho que o grande, que nem você falou, os gatilhos, né? O grande momento ali é você realmente saber que, bom, se você particionar, que nem você disse, nesses 3 momentos aí, você vai saber que 8 horas você vai trabalhar para o seu negócio, e aí você sabe exatamente em que horário que você vai colocar cada um deles, respeitando esse tempo, né? Porque senão a gente acaba que não tem vida. Eu já tive um momento que eu não tive vida na CLT, então no empreendedorismo eu falei, não, eu não quero isso no empreendedorismo também, né? Porque é importante a gente ter a qualidade de vida. Senão a gente não mantém para dar o nosso melhor, né, para o nosso negócio, principalmente para os nossos clientes, né, Silene? Isso é verdade. E a gente acaba trazendo isso da CLT. Isso é uma questão muito importante. Quando a gente já extrapola, quando nós somos gestoras dentro de uma CLT, a gente acaba trabalhando mais que as 8 horas. Exatamente. Né? Não tem jeito. Só que quando você vai para o empreendedorismo, você acaba trazendo toda essa bagagem. E isso acaba, eu brinco muito que isso acaba virando um problema, né? Porque além da gente querer dar conta de todo o processo, que quando você está dentro de empresas, você tem lá o seu sábado e o seu domingo, por exemplo. Então, dentro do empreendedorismo, muitas vezes você usa esses horários para desenvolver a sua semana. Então, isso é muito fácil quando a gente faz um planejamento. Inclusive, eu trabalho muito com as minhas clientes, né? Às vezes mentoradas, eu tenho mentoradas que são psicólogas, né? Então, assim, os horários são muito variados. Sim. E a gente trabalhou, inclusive, um dos blocos, nós trabalhamos assim, nós vamos sentar e montar a sua agenda até dezembro. Então, a gente vai estar falando aí de períodos que não é só na questão ali do dia, né? A gente não trabalha só essa janela de 24 horas. Exato. Isso é um planejamento extremamente importante, só que a gente trabalha aí no planejamento de 30 dias, no planejamento do semestre e no do ano. E até daqui a 10 anos. E você vê que isso faz todo um sentido a hora que você começa a mexer nesses pontos. Com certeza, com certeza. Olha, o papo está ficando ótimo. Tem perguntas, a gente vai deixar para o próximo bloco, tá? Agora é 12h15. A gente vai para o primeiro intervalo e a gente já volta. Então não saia daí.
Olá, voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora são exatamente meio-dia e 21 e eu estou aqui com a nossa convidada Silene Galo, batendo um papo sobre o tema Planejando o Sucesso, estratégias de planejamento para empreendedoras. E você que está aí nos ouvindo, se quiser mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, anota o número para você mandar mensagem pelo WhatsApp. DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Inclusive, nós já temos mensagem aqui. Antes disso, eu quero mandar um abraço e um beijo para nossos ouvintes que estão entrando aqui, de Lauro de Freitas, Bahia, Jundiaí, São Paulo, na Flórida, Estados Unidos, Feira de Santana, Bahia, Itabaiana, Sergipe, Petrolina, Pernambuco e São Bento do Sul, Santa Catarina. E antes de a gente voltar aqui com o bate-papo, uma das nossas ouvintes mandou uma mensagem assim, Silene, é a Endrica de Salvador. Ela disse assim, a minha maior dificuldade é conseguir dividir o meu tempo, pois trabalho com doces, salgados e marmitas e ainda não tenho como contratar ninguém. E aí, Silene? Obrigada, Endrica, pela sua mensagem. E aí? Como muito legal essa pergunta. Né? Então, a gente fala muito das terapeutas, mas, por exemplo, ela trabalha com salgados, né? A área de produtos é uma parte bem importante que ela tem, inclusive, aqueles horários. Se a gente fala aí de marmitas, né? A gente tem uma certa grade de horários aí. Sim. Então, o que eu te indico nesse caso para você fazer? Você fazer essa divisão dessa sua agenda, mesmo trabalhando nessa questão dos 3 blocos, você pegar, por exemplo, tá? No horário da manhã, você trabalhar das 8 até as 2 da tarde, que seja. Só que você já está cumprindo essa grade de horários dentro das suas 8 horas. Muitas vezes, o que acaba acontecendo muito? Essa empreendedora, ela acaba se atropelando um pouquinho, por quê? Quando a gente fala nessas 8 horas de trabalho para a empreendedora, isso não quer dizer que ela não deva se organizar. Então, quando a gente fala de planejamento, eu vou pegar bem o exemplo dela, quando a gente fala aí de fazer doces, né, por exemplo, ela tem que, se ela fizer um planejamento e ela fizer um processo antes de começar a fazer os doces, porque ela já tem que ter ali o seu material, né? Se a gente fala de doces e salgados, ela já vai ter que ter os produtos, os insumos para fazer isso, né? Vou dar aí um exemplo bem dentro da área dela, né? Por exemplo, ela tem que ter já comprado e o melhor preço possível a farinha de trigo, por exemplo, para fazer os salgados, né? Certo. O óleo, se for o caso de uma fritura. O que acaba acontecendo? Quando ela se adequa dentro dos 4 P's e ela faz esse planejamento e ela estrutura esse processo, ela sabe que ela vai ter que usar determinados ingredientes. Então, vamos dizer assim, que ela tem 10 ingredientes para fazer o salgado. Isso não vai mudar tanto, né? A farinha, ela vai ter que usar de qualquer forma, né? O doce, vamos dar um exemplo, o açúcar, ela vai ter que usar de qualquer forma. Sim. Quando ela se organiza dentro dessas 8 horas, ela pegar um dia que seja num domingo e fazer toda essa lista, que aí entra já os processos, né? Ela faz uma lista, a gente costuma dizer que são fichas, né? Uma ficha constando toda a parte da receita dos doces, por exemplo. A outra lista de todos os salgados, e cada um para a sua. Então, se ela faz o doce A, B, C, ela faz 3 tipos de doce, ela vai ter uma ficha para o doce A, uma ficha para o doce B, uma ficha para o doce C, né? Se a gente fala aí, se ela faz, por exemplo, bolos, ela vai ter o bolo A, B, C também que ela vai fazer. Na realidade, ela vai estar montando dentro da estrutura e dos processos dela, praticamente ela vai ter aí, vou dar um exemplo de 10 fichas para cada uma dos processos que ela tem, né? Como que ela faz todos os doces dela, por exemplo. Quando ela faz isso, e muitas vezes ela vai usar um domingo para fazer escrever mesmo, né? Então, eu ensino muito a fazer fichas avulsas ou pegar mesmo um caderno e colocar essas informações. Até por conta vou dar o exemplo dela, de não ter, dependendo da empreendedora, a gente usa muito algumas ferramentas, por exemplo, o Trello. Ele é uma ferramenta excelente para organização de conteúdos. No caso dela, eu até falaria para pegar mesmo um caderno, né? E não ficar tudo só na cabeça.
Até pegando um outro gancho aí, que a gente fala de prioridades, quando você passa isso para o papel, né, isso também entra dentro do planejamento como um todo, e principalmente até da produtividade, tá? Sim, sim. Porque no caso dela, por exemplo, ela tem que ter uma produção. Mesmo ela sendo sozinha, ela tem que ter ali uma linha de produção, né? O que vai acontecer? Quando a gente fala de produtividade, a partir do momento que essa empreendedora ela coloca isso no papel, porque a gente até pegando o gatilho aí, é um dos desafios das empreendedoras, né? Sim. Falar assim, tá, mas o que eu faço? Primeiro ponto, coloca isso no papel realmente. A partir do momento que você escreve, isso é uma questão neurológica, inclusive, né? A gente usa muito a neurolinguística, inclusive. Conforme a gente coloca isso no papel, você descarrega o seu cérebro. Então, é uma coisa que você não tem que ficar ali prestando atenção, você vai prestar atenção ali no processo de fazer esse dossiê. Né? Mas você já descarregou o seu cérebro passando o que é o passo a passo e todos os ingredientes que vai nesse dossiê. Então, isso torna-se fácil. Se ela pega uma ficha por dia para fazer, né? Daqui a pouquinho ela está com o processo dela todinho montado. Por isso que eu falo que o planejamento, ele entra e não é tão difícil de fazer. E um dos desafios das empreendedoras realmente é isso. Falar assim, tá, mas e aí, o que eu faço agora? Ah, mas isso vai dar muito trabalho. Dá mais trabalho você não ter organização, né? Você ficar com aquela questão na cabeça, será que eu estou com os ingredientes necessários prontos? Né? Eu tenho ali todos eles hoje? Sim, né? sim. Para entregar determinado pedido ou não? E é bem legal, e é bem legal que você falou, Celine, desculpa interromper, mas é bem legal que você falou, porque, veja, olha o que ela está dizendo, você montando os processos no caderno, que seja, e você falou dos produtos, vamos supor que você tenha 3, 4, 5 produtos, você saber exatamente a quantidade de ingrediente que vai, e aí, claro, você vai analisar aí, vamos lá, durante o dia da semana, a quantidade mais ou menos que sai, porque você trabalhando com o negócio, você vai tendo esses insights, sabe? Tem dia que sai mais, tem dia que sai menos, né? E aí você vai saber mais ou menos quanto tempo você vai gastar, né, para fazer cada produto, cada bolo que seja ali. E aí você já vai vendo também, opa, quanto é o tempo que eu gasto? Eu gasto tanto. Então, como que eu vou me organizar dentro desse horário, das 8 às 2, que seja, né? Ou seja, para eu agilizar mais esse processo, eu vou usar o meu domingo, né? Que seja um horário lá só para já deixar tudo organizadinho, porque na segunda, na terça, ou na hora que eu for me ocupar daquilo, eu já sei exatamente o tempo que eu vou gastar com cada processo, né? Eu acho que é bem importante que você falou, de realmente colocar no papel e você vai analisando o seu dia a dia, você vai tendo já noção e quanto tempo você vai gastar. E aí, claro, isso vai ficando muito mais fácil, né? Então, e o que acaba acontecendo? Você descansa um pouco a sua cabeça. Então, por mais que a gente fale das 8 horas que você está fazendo esse planejamento, né? Você está empreendendo, você está com aquele bloco de 8 horas na sua vida, o que vai acontecer? Nas 8 horas que você tem para suas necessidades fisiológicas, que é o dormir, né? A gente fala de 8 horas aí nas necessidades básicas, e assim, acaba sendo pouco, porque a gente costuma ter aí uma média de 8 horas de sono. Então, e na realidade, nessas 8 horas, você não está só dormindo, vamos dizer assim. Exatamente. Porque a hora que você deita e a sua cabeça, você já descarregou toda a sua estrutura no papel, você deita e você consegue dormir e descansar. Então, você vê que você já torna essas 8 horas de necessidades básicas mais produtivas. Porque aí você deita e descansa. Porque empreendedora tem muito disso, né? Exatamente. Assim, vou dormir 7, 8 horas por dia. Você dorme 5, porque a cabeça não para. Fica fervilhando, né? Fica fervilhando. Então, eu tenho que comprar, tenho que ver a oferta, tenho que saber isso e tal. E não para. Então, você perde no mínimo 2 horas das suas 8 de necessidades básicas, só nesse burburinho da cabeça que não te deixa descansar. Exatamente. Então, quando a gente planeja e trabalha tudo isso, né? Você consegue se estruturar e você vai ver que, assim, nesse primeiro momento parece ser muita coisa. Mas eu tenho que fazer muita informação. Na realidade, você gasta muito mais tempo e energia, e eu falo que tempo é dinheiro, não adianta a gente falar do contrário, né? Tentando se organizar na bagunça, vamos dizer assim,
do que sentando e colocando tudo isso no papel e fazendo essa linha de processos. Exatamente. Né? E até a questão de custo, né? E até porque, assim, a empreendedora, ela abrir um negócio, ela quer crescer. É o ponto de partida ali. Você abrir um negócio, você vai querer crescer, você vai querer ter lucro. Só que para você começar a crescer, você precisa ter processos, né? Então, os processos geram uma produtividade. Você vê que uma coisa está bem ligada com a outra. Quando a gente fala aí na questão de custos também, quando você coloca o seu tempo no custo do produto, porque quando a gente trabalha com serviços, as empreendedoras, né, que vendem serviços, por exemplo, terapeutas, elas acham que vão cobrar X pela sessão, só que muitas vezes elas não contam o seu deslocamento, o seu almoço, os produtos que você usa, os insumos, os descartáveis. Então, eu sempre falo muito isso. O seu custo tem que estar embutido, inclusive, no seu treinamento. Então, você fez cursos para você administrar isso. No caso de quem trabalha com produtos, tem que ter, inclusive, isso muito mais estruturado. Porque um dia você paga X num produto A para fazer o seu, né, o seu processo. Por exemplo, a farinha de trigo está X hoje. Amanhã ela está Y, dependendo de onde você vai comprar ela naquele momento. Então, quando você tem essa média de valores, você acaba tendo uma margem para trabalhar. Exato. Você acaba não mudando tanto o preço, porque não existe isso, né? De você pagou um pouco mais caro na farinha, que é um produto, né? Você tem vencimento, tem uma série de coisas, e não adianta você ficar mudando o preço o tempo inteiro. Então, se você tem uma margem, né? Quem trabalha com produtos é até mais específico a gente fazer esse planejamento, né? E esse processo fazer funcionar. Porque a gente já joga uma margem no final desse processo, incluindo o seu tempo, o seu deslocamento de comprar esses produtos, a sua questão de você parar para comer também. Sim. Né? A gente colocou aí das 8 às 2 para ela trabalhar de acordo com o tempo dela, só que não é que ela tem que fazer o almoço dela da meio-dia a 1. A gente foge muito disso. Mas, por exemplo, o almoço dela começa a ser das 2 às 3. Mas ela tem esse direito de 1 hora de almoço, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Então, quando a gente começa a se colocar dentro desse processo, é uma coisa que fica muito, muito bacana de você mexer, e fica prazeroso, né? E acaba sendo muito mais rentável, inclusive. É um diferencial, inclusive, você ter organização e planejamento, é um diferencial para as empreendedoras, porque você vai ter que fazer o marketing também, você fez ali a produção ou serviço, só que você vai ter que vender. Se você acaba sendo aquela pessoa que está muito cansada ou está estressada, você vai repassar isso para o seu cliente. Exato. E o que vai acabar acontecendo? Você acaba perdendo clientes, e aí não é empreendedorismo que sobreviva, né? Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Ou seja, mas quando ela vai ter essa noção, isso vai clareando para ela, por exemplo, é o custo, né? É a margem, é o planejamento, que isso aí, se você não fizer da forma como, né, como realmente tem que ser, acaba que isso vai afetar o seu atendimento com a cliente. Você vê que é um ciclo, né? É um ciclo que fica ali, que se você, empreendedora que está nos ouvindo, né, não tiver essa consciência, acaba que você vai ficar naquele atropelo sempre, né? E o seu negócio também não vai crescer, né, Silene? Isso é verdade. Eu costumo falar muito o seguinte: toda empreendedora, independente do ramo de atividade, ela tem que viver dos seus negócios, seja produto ou serviço, e não sobreviver dos seus negócios. E isso, quando a gente fala de destacar e de se posicionar no mercado, você acaba tendo um diferencial muito grande, só por você já ter esse processo montado e você saber do que você está falando. Você vê que fica muito mais leve, mais tranquilo, e você acaba vendendo mais e tendo mesmo uma produtividade aí um produto que você faria em 1 hora, muitas vezes você dobra a sua margem e dobra a sua capacidade de produção, mesmo você sendo sozinha, por você ter pego ali 1 hora anterior e ter organizado aquele processo. Você vê que realmente faz toda a diferença isso, né? De modo geral. Exatamente. Olha que sensacional, gente, porque às vezes realmente a empreendedora está preocupada só em entregar, né? Tem que ter cliente, entregar, e ela esquece que nos bastidores é que a coisa acontece,
Não é mesmo? Ó, agora são 12h36, nós vamos para o nosso próximo intervalo e a gente vai continuar esse bate-papo com a Silene Galo aqui. Então, você não saia daí. Olá, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui do programa Leite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, agora 12h43. E nós estamos com a nossa convidada aqui, que é a Silene Galo, batendo um papo sobre planejamento, gente. Um tema muito importante para você, para nós empreendedoras. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo para nossos ouvintes de Petrolina, Pernambuco, São Bento do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, capital, Cícero Dantas, Bahia, Santos, São Paulo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Distrito Federal em Brasília, Nova Lima, Minas Gerais, na Califórnia, Estados Unidos. Um abraço e um beijo para vocês. Então, vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Silene. E eu queria perguntar para você, Silene, em relação ao enfrentamento dos desafios financeiros durante o processo de planejamento. E quais seriam as estratégias assim que as empreendedoras elas podem adotar para garantir a estabilidade financeira nos negócios? Então, esse é um tema bem importante mesmo, né? Porque, assim, nenhum empreendedor, ela sobrevive, e ela vive, que é o melhor, né? Sem recursos financeiros. Exato. Não adianta, por mais que a gente fale aí que... eu pego muito gancho de falar sobre terapeutas, que existem algumas crenças que algumas se sentem desconfortáveis em cobrar. Na realidade, a cobrança em si é uma moeda de troca. Eu tenho um produto ou um serviço, eu investi, seja ele em cursos, em mentorias, de qualquer forma, né? Eu fiz um investimento para te dar um produto ou um serviço, e eu preciso ser remunerada por isso. E nisso também, a gente fala e entra um pouquinho entre essa questão de crenças, independente do que acontece, isso é enraizado em nós, né? Empreendedoras, principalmente. Sim. Então, existem algumas culpas em termos de valores. Exato. E eu costumo dizer o seguinte, até para as minhas mentoradas, né? Quando você tem um produto ou um serviço e você se estruturou para aquilo, você acaba cobrando valores financeiros, monetários, ou até mesmo trocas. Então, existem aí alguns gatilhos, algumas formas da gente viver nessa questão financeira que toda empreendedora acaba tendo que passar por isso, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente consegue fazer essa moeda de troca girar de diversas formas, né? Seja ela numa permuta, seja ela numa parceria, seja ela na moeda de troca em si. Então, e o que acaba acontecendo, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do seguinte: se você é uma empreendedora e você vende o seu produto ou serviço, e você recebe essa moeda de troca de volta, vamos falar de dinheiro em espécie. O que vai acontecer? O que a gente vira nesse mercado como um todo? Você tem condições de investir em mais produtos para você melhorar o preço dos seus produtos, por exemplo, né? Você vai comprar mais matéria-prima num preço de quantidade melhor e você vai poder atender um pouco melhor esses clientes, né? Então, a gente tem que pensar nisso realmente. Se você presta um serviço, você vai poder se capacitar um pouco mais fazendo outros cursos, comprando algum tipo de maquinário para você investir isso também em troca do seu próximo cliente também, né? Isso tudo a gente está falando de questões financeiras. E o que eu sempre falo que é bem legal é que, assim, se você está estruturada e você ganha, né? Você faz dinheiro com seus produtos e serviços, com o seu empreendedorismo, você tem condições de viajar, né? E você trabalha, inclusive, esse planejamento na parte das 8 horas que você passa com a sua família, com seus amigos, né? Então, hoje a gente vai num churrasco, vai viajar, você vai no mercado e você compra coisas, né? E está ali com aquele lazer, né? Exato, então, o que eu costumo dizer também é que muitas vezes você vai viajar para um hotel, por exemplo. Você está ajudando a economia daquelas pessoas que trabalham no hotel. Sim. Então, isso a gente tem que ter essa moeda de troca, né? Isso que você falou é legal, porque quando a gente começa a empreender e ver esse processo, ver toda essa estrutura, a gente começa a perceber como que a engrenagem funciona, né? Ou seja, tudo ali, você começa a perceber que tudo ao seu redor é uma engrenagem para funcionar. E toda vez que você compra alguma coisa, que você vai para algum lugar, que você compra um produto, que você vende um produto, a máquina está girando, porque pessoas estão ali trabalhando para que famílias consigam se sustentar, que você faz parte daquele processo, e é muito legal a gente se sentir parte quando é empreendedora de tudo isso,
não é mesmo? Inclusive, olha só, a Flávia do Rio de Janeiro mandou aqui, ó. Qual a principal dica para quem está começando a empreender? E aí, Silene, você viu aqui? Eu até assinalei isso para dar uma dica para vocês, ela pegou justo no gatilho, ótimo, né? ótimo, vamos lá. Uma dica super importante para quem está começando é a gente se planejar realmente, se estruturar, só que isso de maneira confortável, né? Então, uma dica que eu dou é você imaginar, a gente fala muito de organograma, fluxograma, né? Dentro do processo como um todo, de gestão. Então, na realidade, nós, como empreendedoras, que nós somos equipe, né? Que nós fazemos a produção, o marketing, a entrega, a finalização, o pós-venda, nós fazemos tudo, não tem como. Só que uma dica importante que você tem, sente em cada uma das cadeiras. Quando a gente fala isso, o que acaba acontecendo? Você trabalha com produtos, né? Vou pegar o exemplo da nossa amiga que está aqui com a gente, que ela faz salgados. O que ela vai fazer? Ela vai sentar na cadeira de administradora do negócio dela. E isso tudo dentro das 8 horas que a gente fala desse nosso bloco, né? Se a gente imagina que nós temos 24 horas por dia e nós temos 7 dias por semana, hoje você trabalha no bloco administrativo, você pega 1 hora e senta na cadeira de administradora. O que, como administradora, você tem que fazer para o seu negócio, seja ele produto ou serviço? Eu preciso fazer a ficha de um produto. Pronto, você levou ali meia hora, 40 minutos e você resolveu uma questão administrativa. Exato. Né? No próximo dia, você vai sentar na cadeira do financeiro. Então, você vai lá para o seu computador, para o celular, hoje a gente tem muitas técnicas, né? Muitas formas de pesquisa. Né? E até mesmo com amiga, tal. Você vai pesquisar alguns produtos que você pode usar para a sua produção, seja ela de serviços ou não. Né? Em serviços, a gente fala muito de óleo essencial, algumas coisas assim, são produtos físicos, né? Que você agrega no seu serviço. Então, você consegue, nesse próximo momento, sentar na cadeira de financeira, né? Do departamento financeiro da sua gestão. E o que vai acontecer com isso? Você vai ver que tem um produto ali que o valor dele está oscilando demais. Então, e que você pode comprar com um certo desconto. Então, se eu me programar e comprar 10, por exemplo, eu consigo diminuir muito o meu custo. Você vai diminuir o custo do produto? Muitas vezes não, você vai aumentar a sua margem de lucro. Você vê como é bem legal? Sim, isso é para iniciante. Sim, né? exatamente. E cada um dos momentos, por exemplo, o marketing, né? Que a gente fala muito. Marketing, a gente está o tempo inteiro no celular hoje em dia. Então, o marketing, quando você senta na cadeira do departamento de marketing, não é que você precisa, nesse momento, contratar uma agência para fazer seu marketing. O momento que aquele seu produto ficou pronto, por exemplo, você tirou uma foto, você guardou na sua galeria. Você tem ali, você pega 1 horinha do 3º dia, por exemplo, e senta no departamento de marketing. Você vai fazer a postagem desse produto. Você vê que você dividir as tarefas, mesmo você sendo sozinha para fazer tudo, dividir cada momento do dia, cada momento desse seu processo, você sentar numa cadeira diferente. Então, essa é uma dica que você consegue fazer muita coisa aí e você organizar a sua empresa realmente. Exato, então, exato. Bem legal. Olha que legal. É você entender que você está no negócio, né? Você decidiu empreender naquilo que você acredita que faz sentido para você. É como ela falou, se organizar em caixinhas. Eu sou administradora hoje, depois eu sou financeiro, depois eu sou marketing, depois eu sou vendas. E você vai organizando isso até você conseguir, né? E aí, organizando os processos, né? A prioridade e tudo mais. E aí você vai chegar um momento e fala, opa, agora eu consigo contratar alguém. Mas aí o que é legal nisso? Você já sentou em todas as cadeiras, então você já sabe mais ou menos o que você precisa fazer. E tem os processos, né? Você vai ter os processos ali que já estão alinhados. Então, veja, você já consegue ver a empresa sua como um todo também, né? Você já passou por todas as cadeiras, né? E o que acontece? Quando você começar a crescer, porque vai chegar um ponto que se você está estruturada, você tem processo, você vai começar a crescer. Isso é fato. Aí a gente entra muito nesse desafio financeiro, né? Existem muitas coisas que a gente não precisa de dinheiro físico, dinheiro em espécie. Esse é um mito muito grande dentro das empreendedoras, que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para investir no marketing, né? Não tenho dinheiro para investir no produto ou no curso. Mas quando você se organiza,
você tem esse dinheiro sim para você investir. Por quê? Você vai trabalhar com essa margem do seu produto, porque você está vendo ali no papel, né? Você conseguiu dividir todas as etapas do seu processo, né? E tem muitas coisas que você não precisa de dinheiro físico. Por exemplo, parcerias. Tem parcerias, o próprio network, que a gente costuma dizer que existe o network online e o offline. Tanto o online quanto o offline, tem procedimentos que você não precisa de dinheiro físico. Uma indicação de uma amiga, você não precisa de dinheiro físico. Se o seu produto é bom, você atendeu bem a sua cliente, automaticamente ela te indica. Exato. Então, são pontos que a gente fala aí da questão financeira, fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar hoje o produto. Mas conforme você vendeu o produto A muito bem feito, você tem um lucro que você vai investir nesse próximo processo que você realmente precisa. Então, tirar essa questão aí de que o financeiro impede o crescimento. Pelo contrário, financeiro, quando a gente não trabalha muitas vezes diretamente com moedas físicas, né? Moeda em espécie ali, você para de focar só em entrada de dinheiro e você saber diferenciar um pouquinho as coisas, né? Um grande problema, né? Desafio que tem, não é problema, mas é um desafio que as empreendedoras têm, é de dividir o seu dinheiro da empresa, do empreendedorismo, com o seu dinheiro físico. Então, isso daí você faz, quando você não tem outras técnicas, você faz o próprio caderno. Sim. Você vendeu 100 produtos. Qual foi o custo dele e quanto você teve de margem de lucro? Pronto, é ali que você vai trabalhar. Então, assim, a gente precisa parar de trabalhar com tantas ferramentas, que hoje tem muita coisa. A gente fala que o básico, muitas vezes bem feito, rende muito mais, né? Quando a gente fala de gestão administrativa e financeira, você acaba tirando vários desafios do financeiro só por você organizar esse processo financeiro. Tá certo. Bem legal, é bem rápido, inclusive. Olha, né? Gente, olha que legal essa dica, hein? Então, ó, fique aí ainda que a gente vai para o próximo intervalo e a gente já volta, não saia daí. Voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Leite Rosa, aqui na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu quero agradecer a participação da Silene, com esse tema super importante, Silene. Inclusive, tem até uma das nossas ouvintes que mandou uma mensagem aqui, ó. A Maria Batista, só que ela não falou a cidade, né? Mas acho que é de São Paulo. Colocaram aqui. As dicas que vocês estão dando são muito boas. Abre a cabeça da gente. Olha que legal. Porque as pequenas empreendedoras, principalmente, aquelas que estão iniciando, que estão nesse processo, elas assistem, elas ouvem, né, bastante o programa. Então, é bem legal quando a gente traz mulheres fortes e brilhantes, já puxando o gancho aqui, que ela vai falar também, para falar sobre empreendedorismo, né? Eu gosto de trazer mulheres que estão empreendendo, que sabem os desafios, que ajudam outras mulheres também nesse processo, né? Tanto do negócio em si, mas também mulheres que trabalham na área da saúde e estão sempre em contato com mulheres empreendedoras, para justamente que essas mulheres que estão nos ouvindo aqui, para que elas comecem a se conscientizar, que é isso que é importante. Então, eu queria agradecer, Silene, por você estar aqui no programa, quero que você passe seus contatos, fale sobre a Mulher Brilhante, que eu vou puxar o gancho aqui também. Então, fique à vontade para passar seus contatos para as mulheres aqui. O prazer foi meu participar aqui com vocês e eu estou super à disposição, tá? A gente sabe que a gente pode enriquecer muito com essas empreendedoras, essas empresárias, até pegando um pouquinho do gancho que a gente falou aí da parte financeira. Uma das coisas que nós fazemos, eu, a Fabiana também, né? Nós temos grupos, nós participamos de grupos de network e negócios. Então, quando a gente fala de desafios de empreendedorismo financeiro, esses grupos são extremamente importantes para a gente estar participando, né? Porque muitas vezes são contatos e é bem um network que não requer valores altos, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz aí parte de um grupo de mulheres empreendedoras, né? Um grupo a nível nacional, porque eu vi, inclusive internacional, eu vi que tem muita gente aqui de fora do país. Isso, exatamente. Né? E a gente acaba levantando essa bandeira porque é o empreendedorismo feminino aí ganhando mercado como um todo. E nós fazemos parte disso, que é o Clube Mulher Brilhante, de algumas mentoras nossas, né? Sim, exatamente. Então, quem quiser saber tal, e até pelos 4 Ps, né? Que eu trabalho bastante com essa parte da mentoria. Então, assim, eu me coloco super à disposição de vocês para ajudar no que for necessário, porque nós queremos ver realmente aí mulheres brilhantes
e mulheres aí que consigam viver dos seus negócios. Esse é o nosso intuito, sim. Exatamente. Tá? Vocês me acham nas redes sociais aí como Silene Galo Therapy, né, que é a parte de mentoria e a parte de terapêutica em si. E eu estou super à disposição aí para ajudar vocês aí a crescerem e a gente fazer a diferença no empreendedorismo feminino aí a nível internacional. Exatamente, exatamente. Muito legal. Olha, Silene, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu e a Silene, como ela bem disse, a gente faz parte de um clube de negócios chamado Mulheres Brilhantes. Então, a gente é muito feliz estando ali fazendo parte, né, desse grupo, desse time, porque o nosso intuito é propagar a questão do empreendedorismo feminino, networking, acolhimento, a colaboração, para, como ela disse, as mulheres elas possam viver de seus negócios e serem felizes com os seus negócios, que é isso que é importante. Então, eu quero agradecer, Silene, pela sua participação, foi muito importante aqui você ver as mulheres participando, né, pedindo dicas, falando do negócio delas, né, e falando principalmente de como essa informação abre a cabeça, né? Gera conscientização. Eu quero agradecer a todas as ouvintes que passaram por aqui, a Flávia que mandou mensagem, a Maria Batista, a Endrica também. Muito obrigada. E assim, a gente termina mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir também no Instagram, que é @fabisama, e no LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, mulheres, quando elas descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Muito obrigada, Silene. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau, rádio. Tchau, tchau, gente.